Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Dizer que é uma alegria muito grande poder nessa noite estar cooperando com os irmãos. Desde já eu quero agradecer ao Senhor por nos conceder momentos como esse, de estar na presença do nosso Deus, né? E nós sabemos que são momentos que talvez daqui a alguns anos nós não tenhamos mais. E nós precisamos saber aproveitar cada momento. Gostaria de agradecer meu amigo Nino, não é isso? Irmão Nino, que nos confiou a oportunidade de estar aqui, por intermédio do meu amigo Diácono Márcio, que é uma bênção ali na nossa congregação, ali no Lagomar, né? E como já apresentado, meu nome é Ricardo França. Eu sou sergipano, tá bom, irmãos? Eu sou sergipano. Não pude trazer a minha família, minha esposa e meus filhos, não puderam estar aqui nessa noite, mas tem comigo ali, né, um grande grupo da nossa congregação, da nossa igreja. Temos presbíteros, diáconos, temos a esposa do diácono Márcio, esposa do presbítero Anderson, né, a Evelyn, que é a filha do presbítero Erivan, e muitos irmãos ali que nos acompanharam, o presbítero Cleonildo, o segundo pastor ali da nossa congregação, o presbítero Max, e todos os irmãos que vieram ali, que Deus venha assim estar abençoando a vida de cada um de vocês. Eu sinto alegre também, né, pela confiança do pastor desta igreja, ter nos confiado a oportunidade de estar aqui mesmo sem nos conhecer, mas nós somos servos do Deus Altíssimo e eu creio que vamos para o mesmo lugar, né, naquele grande dia. Amém? Que Deus abençoe. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. Confesso aos irmãos que não tenho o hábito de estar saindo, né? Não costumo sair dali da nossa congregação para estar ministrando, pois a nossa vida é corrida, temos que trabalhar e ao mesmo tempo dar suporte à obra, né? Mas Deus nos deu essa oportunidade. Jó capítulo 12 e apenas o versículo 12, estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor e depois estaremos falando aquilo que o Espírito tem colocado em nosso coração, aquilo que o Espírito Santo tem preparado para esta igreja nessa noite. Amém? Jó capítulo 12 e o versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor: com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Mais uma vez, com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias, glória a Deus. Você pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Como foi citado aqui, né, hoje é um culto onde podemos ver a participação da melhor idade. E eu confesso para os irmãos que é a primeira vez, né, que eu participo ou vejo um culto com essa finalidade. Mas eu fico feliz de poder ver como que os irmãos valorizam, né? Uma bênção ver a irmã aqui louvando, falando palavras maravilhosas, aonde traz uma alegria, né, para os jovens, para aqueles que estão aí. E nós louvamos ao Senhor. Irmãos, eu li o versículo 12 do capítulo 12 de Jó, apenas para nós citarmos os idosos. Mas o texto a qual nós iremos nessa noite estar correndo é o capítulo 12 de 1 Reis. Os irmãos conhecem muito bem a história de Israel. Os irmãos sabem muito bem como que foi a criação. Deus, ele faz o primeiro casal e coloca no Éden, né? Ele faz o homem, depois ele faz a mulher, querendo Deus que o homem vivesse com ele para sempre. Mas Deus, ele é onisciente, Deus, ele é conhecedor de tudo. E o homem, Deus, ele deu ao homem a oportunidade de fazer as suas próprias escolhas, de escolher aquilo que ele quer para a sua vida, aquilo que ele quer fazer. E Deus, ele respeita as escolhas da humanidade. Nós vimos que Deus fez o homem e por um motivo humano, o homem, ele acabou desobedecendo a uma ordem do Senhor
e acabou se afastando de Deus. Mas Deus, ele tinha um plano para a humanidade, tanto é que ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Tanto é que Deus, ele fez todos os seres viventes diferentes, mas ao homem, ele fez a imagem e semelhança do Senhor. Deus, com um plano para a humanidade, agora o homem, ele resolve seguir o seu caminho e ele se afasta de Deus. Dito isso, nós vimos que quando Adão, ele desobedece à ordem do Senhor e ele come do fruto que havia sido proibido, ele agora recebe uma punição, recebe uma consequência pelo seu ato e pela sua escolha. E assim o pecado, ele chega e ele entra, e quando o pecado entra, ele separa o homem de Deus. Tendo o pecado separado o homem de Deus, agora o homem vive de uma forma que não tem mais aquela proteção que ele teria antes, ou não tem mais aquele olhar tão especial como antes. Mas não é aqui que nós vamos falar ainda aquilo que o Senhor tem nos dado e tem colocado em nosso coração. Dito isso, nós vamos adiantar. Nós vimos que já lá no início, ainda no Éden, quando Deus agora ele aponta para algo que aconteceria, que traria de volta o homem, que traria de volta a humanidade para ter novamente comunhão e aproximação com o seu Criador, que é o nosso Deus. Nós entendemos que Deus, quando ele faz o homem para estar com Deus. O homem, por opção própria, resolve se afastar de Deus. Mas Deus, com o plano que ele tinha para a humanidade, agora ele começa a trabalhar em favor da humanidade, para que não viesse perder aquilo que Deus havia projetado para o ser humano. E nós vimos que o tempo passou, e veio o dilúvio, chegou o tempo de Noé, e a maldade, o pecado, ele só aumentava. E quando o pecado aumentava, Deus começou a falar. Deus agora dá a oportunidade de um homem por nome Noé receber uma mensagem do céu, dizendo que ele queria mudar a história da humanidade novamente. Manda que Noé faz uma arca. Poucos deram crédito, algumas pessoas entraram na arca, Noé, sua casa, entrou na arca. Deus agora resolve dar uma segunda chance à humanidade. A humanidade agora tem novamente a oportunidade de mudar a sua história, de mudar a sua trajetória, de mudar aquilo que havia sido cometido lá no Éden. E novamente o homem resolve, por vontade própria, se afastar de Deus. E o pecado continua se multiplicando, e a maldade continua se multiplicando, e aquilo vai se espalhando, a ponto de Deus ver um homem por nome Abrão, e fazer assim uma promessa a Abrão, que Deus chamaria Abrão, e dele faria uma grande nação, que representaria, seria a nação que representaria, ou que mostraria a toda a humanidade o que era ser uma nação que era guiada pelo Senhor, que era governada pelo Senhor. Dito isso, nós conhecemos a história que Abrão, ele era um homem que já tinha uma idade avançada, sua esposa também já tinha uma idade avançada, e era estéril, não consegue ter filhos, né? E quando o tempo vai passando, nós vimos um desespero por parte daquela mulher, e aquela mulher, ela já tinha aproximadamente ali 90 anos, e ela não acreditava, talvez ela não acreditava mais que seria possível a promessa que Deus havia feito ao seu esposo. Tenta ela dar uma ajuda a Deus, e tentando ajudar a Deus, ela acaba atrapalhando, ela acaba trazendo um problema para si. E Deus agora renova a promessa e diz a Abraão: eu farei de ti uma grande nação, porque eu sou o Senhor. Nós entendemos que Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele não precisa de ajuda humana. Deus, Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. E agora Deus renova a promessa, e agora Deus cumpre a promessa que Ele havia feito a Abraão, e nasce o seu filho Isaque. Nascendo o seu filho Isaque, agora casa-se com uma mulher que também era estéril. E parecia que tudo estava indo para o lado oposto. Parecia que tudo estava indo para o lado contrário. Mas Deus estava mostrando para a nação, Deus estava mostrando para aquelas pessoas, que era Ele quem estava conduzindo. E aqui eu quero trazer para os irmãos nesta noite
os irmãos criam uma expectativa, né? Nós criamos expectativas, isso é natural do ser humano. E eu quero dizer para os irmãos nesta noite, que às vezes tem coisa que parece que foge do nosso controle, tem coisa que parece que nunca vai voltar para os trilhos, tem trem que sai dos trilhos e parece que nunca mais vai voltar para os trilhos. Tem coisa que não está mais ao nosso alcance, que para que nós viemos fazer, para que tudo comece a andar. Mas eu quero dizer para vocês que me ouvem nesta noite. Deus, Ele continua no controle de tudo. E quando parece que era tudo dando errado, aquele homem casa com a mulher estéril, e aquela mulher vendo que não conseguia dar filho a seu esposo, ela agora resolve fazer o que crente tem que fazer. Ela dobra os seus joelhos e ela começa a orar ao Senhor. E ela começa a clamar a Deus, e ela começa a pedir a Deus, e a palavra diz que por 20 anos ela orou. E Deus abriu a madre da esposa de Isaac. E quando Deus abre a madre agora, ela tem filhos gêmeos. E ali nós vemos 2 filhos, e já começa ali um contrito, né? Já começa um conflito entre os 2 irmãos. E Deus com um propósito, e Deus agora vai e resolve fazer acontecer aquilo que Ele havia prometido a Abraão. Abraão era um homem fiel, era um homem que tinha fé, era um homem que acreditava, era um homem que ouvia Deus. E nós o conhecemos muito bem, porque quando Abraão, ele recebe quando ele recebe a bênção que Deus havia prometido, quando Deus pede que Abraão dê o seu filho como sacrifício, Abraão, ele mostrou que ele era um homem que tinha fé e que acreditava que Deus tinha o controle de tudo. E Abraão, ele foi lá, ofereceu o sacrifício. E trazendo, agora aparece em Jacó. E aí a nação se multiplica, o povo se multiplica, Deus leva para o Egito, Deus permite que o povo vire escravo, Deus permite fome, Deus permite fartura, e Deus levanta um libertador, e o libertador agora tira o povo da escravidão, o povo sai do Egito, o povo vai para o deserto. Deserto significa escola, deserto significa faculdade, deserto significa lugar de aprendizado, onde Deus trataria com o povo de Israel, porque Deus queria ensinar e mostrar para Israel que Deus, ele nunca perde o controle de nada. Deus, ele queria mostrar para aquela nação que a força do braço deles perto de Deus não valia nada, porque Deus era quem tinha todo o poder. E agora o povo chega no deserto e o povo começa a lembrar do Egito. E no deserto, Deus provê alimento, Deus provê água, Deus manda nuvem para proteger, Deus manda coluna de fogo para aquecer, e Deus mostrando: eu sou com a nação, eu sou com a humanidade, enquanto a humanidade não entender isso, as suas atitudes afastarão de mim, mas no momento que reconhecer e me procurar, me encontrará. E Deus ali, ele começa a falar com a nação, e o tempo passou. E aquele libertador, que era um homem muito fiel a Deus, também era humano, tem os seus momentos de desequilíbrio, que é normal, fragilidade, fraqueza. É normal, é natural que todos passem. Nenhum pastor, né, é forte o suficiente, nenhum obreiro é forte o suficiente. Seres humanos, por isso que nós precisamos nos aproximar de Deus, precisamos meditar dia e noite na palavra de Deus, precisamos estar com os nossos joelhos dobrados todo o tempo, para que não venha ceder às tentações. E agora, quando nós vimos que aquele povo entra na terra que Deus havia prometido, pouquíssimas pessoas daquelas que entraram, há mais de 2 milhões de pessoas que saíram de lá do Egito. Uma pequena quantidade de pessoas. Eu posso citar 2 nomes. Josué e Caleb entrou na terra que Deus havia prometido que levaria aquele povo. E aqueles 2 irmãos, aqueles 2 servos fiéis, eles entraram na terra. Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra. Irmão, por que será que Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra? Olha só, irmãos, Moisés, ele trouxe o povo, ele veio conduzindo o povo do Egito, e o povo muitas vezes decepcionaram com idolatria, com desobediência. Muitas vezes Moisés foi decepcionado. Então eu creio que Moisés agora ele cria uma expectativa de quando aquele povo entrasse na terra que Deus havia prometido, aquele povo mudasse. Muitos já tinham morrido no caminho, muitos já tinham ficado.
Então eu creio que talvez Moisés criasse essa expectativa. E Deus, mais uma vez, para não frustrar talvez, ou para não decepcionar a expectativa de Moisés, Deus permite agora que Moisés ele veja a terra, mas não permite que ele entre, porque o povo continuou na idolatria, o povo continuou na desobediência, o povo continuou seguindo seus instintos, e Deus ele respeita as decisões do povo. E o povo agora vai, Deus dizendo, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Enquanto vocês me procurarem, vocês me acharão. E agora passa o período dos juízes, passa o período, e agora o povo diz, nós não queremos mais ser governado por Deus. Nós queremos um rei que esteja presente, um rei que possa nos ouvir, um rei que possa nos atender imediatamente, que possa ouvir as nossas queixas e possa nos trazer de imediato uma solução para aquilo que nós estamos questionando ou precisando. Aí Deus agora permite que apareça o primeiro rei de Israel, por nome Saul. Por 40 anos aquele rei governou. No segundo ano daquele rei, ele teve a sua reprovação. Deus diz, olha, você foi rejeitado, você foi reprovado no segundo ano, mas eu permitirei que mais 38 você reine. Então nós entendemos que Deus ele age não como o homem quer, Deus ele vai além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. E quando Saul ele tem a sua reprovação, Deus agora diz que achou o homem, achou o rei, segundo o seu coração. E agora aparece Davi, Deus unge Davi. Davi também reina por 40 anos. E olha o tempo de sofrimento que Israel vem passando, mas o povo não aprende, o povo continua idolatrando. O povo continua seguindo os seus instintos. Passaram 40 anos de Davi, agora assume o rei Salomão. Mais 40 anos o rei Salomão reinou e governou sobre Israel. Passados aqueles 120 anos, somando os 3 reis. Agora Salomão morre. E quando Salomão morre, aparece o seu filho por nome Roboão. E esse Roboão agora, talvez ele ficou meio que sem saber o que faria naquela situação. 3 reis haviam reinado por 40 anos cada um. As 12 tribos de Israel, elas eram unidas, elas andavam juntas. Agora, quando o rei Roboão, que era o filho de Salomão, ele começa a reinar, ele agora fica sem saber o que fazer. Sabendo que um homem por nome Jeroboão, que o rei Salomão, por os motivos que ele tinha lá, acabou se ausentando com algumas pessoas ali de Israel. Sabendo ele que o rei Salomão havia morrido, ele agora volta e ele vem falar com Roboão. Roboão, tira o jugo que o seu pai colocou sobre nossa cabeça, que nós iremos te servir, nós iremos nos unir. E Roboão agora resolve tomar conselho. Roboão vai tomar conselho para saber o que ele faria. Quem primeiro foi? As pessoas que foram escolhidas para que Roboão viesse tomar conselho foram os anciãos. Ele escolheu aqueles que eram as pessoas sábias, as pessoas que tinham experiência. E pergunta, e aí o que é que eu devo fazer? E quando ele faz essa pergunta, o conselho deles foi, olha, se por acaso eles querem vir, responde com uma palavra branda, responde com uma palavra boa. Traga para perto, que eles irão te servir. Ouvindo aquela fala, agora eles resolvem também tomar conselho com um grupo de jovens, com os seus amigos, que cresceu com Roboão, que estava com ele, fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas. Eu já ouvi o grupo da melhor idade. Agora vamos ouvir o grupo de adolescentes. E vamos ver qual o conselho que nós iremos seguir. Agora chega o grupo de adolescente e diz, olha, Roboão, se o seu pai colocou um fardo pesado sobre estes homens, é porque eles mereciam. Se eu estou no seu lugar agora, eu vou triplicar, eu vou aumentar esse fardo. E eu vou dar coisas piores do que o seu pai dava para este povo. E aqui eu entendo, irmãos, e vocês vão entender agora a mensagem que o Senhor tem colocado em nosso coração. Nós vimos aqui que as 12 tribos de Israel, elas andavam juntas. Nós estamos falando de nação. Nós estamos falando de um povo, e não era pouco, era muita gente. Eles andavam juntos, eram 12 tribos, eram 12 filhos de Jacó. As 12 tribos de Israel, eles andavam juntos.
Aí agora, por um homem que está na posição de rei, que tem autoridade, ele resolve ouvir o conselho dos adolescentes. Ouvindo assim os conselhos dos adolescentes, ele fala aquela palavra que foi duríssima para Jeroboão. Jeroboão se aparta com muito medo, e com ele uma multidão. E se ausentando dali, eles agora resolvem eleger o rei Jeroboão como rei sobre 10 tribos. Nós tínhamos 12. Aquele que era descendente de Davi, ele vai ficar apenas com 2, com 2 tribos. E as outras 10 vai para o outro lado. E agora as tribos se dividem. O povo se divide, agora não estão mais falando a mesma língua, não estão mais fazendo a mesma coisa. Só que o que Roboão não sabia era que isso tinha acontecido. E quando ele manda o coletor ir lá, eles matam o coletor. E nós não temos mais Jeroboão como rei. E eu quero trazer para os irmãos nesta noite que todas as decisões que nós vamos tomar vai gerar uma consequência. Todas as nossas escolhas vai nos levar a algum lugar. Seja esse lugar bom ou ruim. Se por acaso o rei Roboão tivesse ouvido o conselho da melhoridade, vamos dizer assim, talvez eles poderiam ter se rebelado da mesma forma. Sim, porque tinha uma profecia, tinha levantado um profeta que falou que aquilo aconteceria. Mas o que eu quero trazer para os irmãos nesta noite é o versículo a qual nós lemos no livro de Jó, capítulo 12. Com os idosos está a experiência, está a sabedoria. E como é um culto de melhoridade, né? Eu achei interessante trazer isso aqui para os irmãos. O motivo. Qual seria o motivo que a sabedoria ou a experiência estaria com os idosos, com os mais velhos? Qual seria o motivo? Lógico, tudo o que os jovens estão vivendo e ainda vão viver, eles já viveram. Aí nós vamos lá para Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 1. Quando um homem idoso, que foi também um rei de Israel, ele começa a falar: lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e você chegue a dizer: não tenho nele contentamento. Nós vemos agora uma fala de um homem que já era velho, ou idoso, um homem experiente, fazendo um lamento e ao mesmo tempo trazendo um conselho para a juventude, dizendo que tudo é vaidade, tudo passa. E Salomão estava dizendo: vocês que ainda têm vigor, vocês que ainda têm força, vocês que ainda podem se entregar, vocês que ainda podem trabalhar, trabalhe. Porque mesmo que vocês conquistem o mundo, o final de tudo será esse. E se você aproveitar o momento e lembrar do Criador, tenho certeza que a sua recompensa será diferente daquele que esqueci. Há poucos dias, não sei se chegou ao conhecimento aqui dessa igreja, pouco mais de uma semana, perdemos o nosso pastor presidente, perdemos a pessoa física dele, perdemos a presença dele, né? Porque Deus o recolheu, Deus o tomou. Está na glória, está no lugar que todos aqueles que creem na palavra do Senhor e que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo almeja ir para lá um dia, e eu quero ir para lá, e eu quero encontrá-lo lá. O nosso pastor presidente, ele tinha 49 anos de idade, tinha completado dia 5 deste mesmo mês. Fizemos o seu aniversário, nos alegramos com ele, tivemos ali com ele, tiramos um tempo, e para muitos não imaginava que isso seria possível. 49 anos de idade, um jovem ainda. E talvez ele não imaginava que aquilo poderia acontecer. E aí eu trago uma reflexão para todos nós nesta noite. O tempo não somos nós quem determinamos.
É o Senhor quem determina. Se Deus quiser me levar, antes de eu chegar na minha casa, Ele vai me levar. Mas eu tenho certeza que a minha alma vai para o seio de Abraão. Ou vai para o paraíso, né? Agora, paraíso, que é o terceiro céu. Então, irmãos, todos os irmãos aqui que estão ouvindo essa palavra, vamos ouvir os conselhos de um homem que já estava na maioridade e que já havia vivido e desfrutado de tudo. Aquele homem era rico, aquele homem desfrutou dos prazeres da vida. Tudo que um homem poderia ter em vida, talvez Salomão conquistou, mas chegando já perto dos últimos dias de vida que Salomão tinha, ele agora resolve escrever esse livro, e ele resolve deixar este versículo direcionado para todos nós que ainda não vivemos o que Salomão viveu, e ele está dizendo, olha, tudo o que você fizer só vai valer a pena se você lembrar do teu Criador. Quando nós ouvimos um conselho de um homem tão sábio, os irmãos sabem muito bem que ele teve a oportunidade de pedir a Deus algo, e o que ele pediu foi sabedoria. Salomão pede sabedoria. Salomão, terminando seus dias, talvez não soubesse que o seu filho Roboão tomaria o caminho diferente. Mas ele deixa escrito para que nós, a igreja do Senhor, a igreja do século 21, a igreja que já viu e já tem conhecimento de um sacrifício feito por um homem que nasceu de uma virgem, de uma mulher que não tinha conhecido o homem. E agora, fazendo assim, trazendo novamente a oportunidade e a esperança de volta para a humanidade, se relacionar verdadeiramente com o nosso Criador. Aquele homem que estava distante de Deus por causa do pecado e de uma desobediência cometida no Éden. Deus agora, cumprindo assim a sua promessa, quando ele fala que do ventre da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E agora nós vimos o cumprimento. Jesus Cristo, ele veio e nasce do ventre de uma mulher virgem. E ele se fez homem, abrindo mão da sua glória. Ele se fez carne. Jesus, ele abre mão e diz, olha, Pai, eu vou. Jesus, ele vem. E ele começa a viver entre os homens começam a reclamar e começam a questionar que é difícil viver sem pecado. Jesus não, ele prova que pode sim viver sem pecado. E Jesus, ele não comete pecado. Jesus, ele vem de uma família humilde que talvez poderia ser uma desculpa para os seus irmãos. Eu sou de uma família humilde, eu tenho que trabalhar, em algumas situações eu tenho que ceder. Jesus diz, não, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E Jesus, ele veio e ele não cometeu pecado. Passou um período. Quando chegou o tempo, Jesus agora ele prepara ali uma multidão. Ele separa 12 e diz, olha, farei uma igreja, e esta igreja vocês irão ensinar, vocês irão conduzir. E quando está chegando os dias, Jesus agora ele chega com seus discípulos e diz, olha, não se preocupe nem vos escandalizeis com o que irá acontecer. É necessário que aconteça, porque disso depende a salvação de todos vocês. E Jesus prepara os discípulos. E Jesus prepara as pessoas. E Jesus agora é levado. E quando ele está sendo carregado, sendo chicoteado, sendo humilhado, os discípulos estão de longe, os seus seguidores estão de longe. Mas diz, como que pode ser isso? Este homem que realizou tantos milagres, passar por uma situação como essa. O que eles não entendiam era que Jesus estava passando por aquilo para que eu, Ricardo, não precisasse passar. Aí Jesus está lá sendo chicoteado, e eles vão levando Jesus e eles vão conduzindo Jesus. E quando Jesus chega lá na cruz, ele ainda tem a oportunidade de estar ao lado de duas pessoas pecadoras. E uma daquelas pessoas vendo aquilo diz, olha, lembra de mim quando entrares no teu reino. A situação dos dois era igual. E eu quero dizer novamente para os irmãos que as escolhas que o homem faz, ela é respeitada por Deus. Aquele outro homem começou a zombar, mas aquele diz, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus diz, ainda hoje estará comigo no paraíso. Olha só, irmãos, como que Deus é bom com a humanidade. Deus permitiu que tantas coisas acontecessem. Deus permitiu a escravidão no Egito. Deus permitiu a escravidão em Babilônia. Deus permitiu tantas outras coisas que aconteceram. Deus permitiu o deserto.
Deus permitiu várias coisas acontecerem com o povo. E Deus apontando apenas para ele. Lembra-te, aí Salomão diz, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque os dias maus virão e você não terá mais contentamento. Lembra-te do teu Criador agora. Salomão está falando. E Deus dizendo, olha, o plano de Deus é que todos os homens se salvem. É que toda a humanidade se salve. Mas, irmão, como assim todos se salvem? Todos não vão se salvar. Não, não vai, porque o homem escolhe o caminho oposto. Aí nós ouvimos quando alguém morre, nós ouvimos pessoas falar, descansou. Uns descansam de verdade, porque uns estão guardados, vai lá para o paraíso. Outros não. Né? O corpo físico vai tudo para o mesmo lugar, mas a alma não. Então os irmãos já sabem, né, que as escolhas são nossas. E eu quero dizer para os irmãos nessa noite, que nesse culto da maioridade, vamos ouvir os conselhos dos experientes, vamos ouvir os conselhos dos anciãos, vamos ouvir os conselhos daqueles que já passaram no caminho que nós ainda estamos passando agora. Claro que tudo isso tem que ser no Senhor. Tudo isso tem que ser no Senhor. E nós ouvimos relatos, e nós ouvimos muitos irmãos contarem vários testemunhos de muitas coisas que acontecem. Mas o final de toda a humanidade, do corpo físico, será um. Claro, aqueles que não receberão corpo glorificado. Aqueles que Jesus não levar, que não tiver a oportunidade de ficar para o arrebatamento. Aqueles que partirem antes, têm que estar guardados e protegidos. E como que nós estamos guardados e protegidos? E como que nós vamos nos manter firmes? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você chega a dizer, não tenho neles contentamento. O dia de lembrar do Criador é hoje. O dia de lembrar do Criador é agora. O dia de lembrar do Criador não é apenas quando entramos no templo para juntos louvarmos e ofertarmos hino de louvor e adoração a Deus e ficarmos emocionados. O momento de lembrar do nosso Criador não é quando nós estamos de terno e gravata, muito bem vestido, muito bem arrumado e andando com a Bíblia debaixo do braço. O tempo de lembrar do nosso Criador é todos os dias, é todos os momentos, é todos os instantes da nossa vida, porque não sabemos a hora que o Senhor virá nos buscar. Se porventura tem alguém em nosso meio que ainda não se decidiu, não fez a escolha que te aproxima de Deus, Deus ele está dizendo que não há outro caminho a não ser Jesus. Jesus ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. E Jesus Cristo ele se faz presente em nosso meio, na pessoa bendita do Espírito Santo. E Jesus Cristo ele está querendo salvar. E Jesus Cristo está querendo mudar a história. E Jesus Cristo está querendo conduzir os passos de alguém. Talvez reescrever. Talvez começar um novo capítulo. Ou talvez você que teve a oportunidade de fazer algo que te aproximaria de Deus. E por algum motivo pessoal você ainda não teve coragem. Você ainda não se decidiu. Eu quero dizer nessa noite para você. Nós não temos controle do tempo. Nós não sabemos a hora que Ele virá buscar. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Que se você se render a Jesus nesse momento, ainda hoje, se por acaso você partir, você estará com Cristo no paraíso. Fica com essa palavra. Lembra dos conselhos do nosso amigo Rei Salomão. Vamos ouvir os anciãos, vamos ouvir as pessoas adultas, vamos ouvir os nossos pastores, vamos ouvir a nossa liderança e tenha certeza que Deus tem algo grande para você. Que Deus abençoe e eu agradeço por esta honrosa oportunidade, em nome de Jesus.